professores, sejam bem-vindos ao nosso ATPC Online do Núcleo Pedagógico pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Hoje abordaremos os seguintes temas: Inova Educação, que são as disciplinas do Projeto de Vida, Eletiva e Tecnologia. E falaremos um pouquinho da Feira de Ciências e Tecnologia, mais conhecido como a FECESP, na edição de 2020. O nosso objetivo de hoje é apresentar o Inova Educação, sugerir ideias que possam auxiliar o professor nesse momento de distanciamento social, além de incentivar a participação dos alunos na culminância das eletivas e em outras atividades propostas pela nossa equipe da Diretoria de Ensino e pela Secretaria da Educação. A nossa pauta de hoje: vamos falar do Inova Educação, Projeto de Vida, eletivas. Vamos dar um exemplo de uma disciplina de eletiva. Vamos falar um pouquinho do comunicado da COPED sobre eletiva. Falaremos um pouquinho da linguagem da programação do Caderno do Aluno, volume 3. Falaremos da FECESP, da Feira de Ciências e Tecnologia, e a FECESP nas áreas do conhecimento. Mas antes, gostaríamos de agradecer a toda a equipe escolar pela dedicação e empenho no engajamento e na busca ativa dos nossos estudantes, que a todo momento, todos os dias, nós sabemos que todos os alunos, um ou mais, se encontram com seu professor e seus colegas nesse momento tão sensível da nossa sociedade. Assim, estamos à disposição, tanto o Núcleo Pedagógico quanto a Diretoria de Ensino, para auxiliar nesse momento de distanciamento social, para que todos os alunos, 100% deles, possam retornar à escola e às suas atividades, principalmente nesse momento em que as aulas são mediadas pela tecnologia. Já que mencionamos o engajamento dos alunos, que tal aquecermos esse momento do nosso encontro com uma pergunta bem reflexiva e um pouquinho até que divertida entre todos? Alguma personalidade da internet influencia você de alguma forma? Quem é e como é essa influência? Esse é um exemplo de pergunta que podemos utilizar, por exemplo, para iniciar uma aula de tecnologia, para que engaje os alunos, para que eles participem e despertem a curiosidade a partir dessa pergunta. Lembrando que é um exemplo e reforçamos que é de acordo com a realidade escolar. Nós estamos falando nesse momento das aulas mediadas por tecnologia. Ou em uma eletiva sobre moda, ou voltada para YouTuber, são perguntinhas que você pode utilizar com seus alunos para engajá-los durante a atividade, ok? Vamos falar agora sobre o Inova Educação. O que é o Inova Educação? Antes da gente começar a falar, é importante a gente relembrar esse passo a passo do início do ano. É importante frisar que o Inova Educação foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o propósito de oferecer novas oportunidades para todos os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio. O programa traz inovações para que as atividades educativas sejam alinhadas a vocações, desejos e realidades de cada um. Novidades essenciais para promover o desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural dos estudantes e melhorar o clima nas escolas, fortalecer a ação dos professores e, acima de tudo, criar novos vínculos entre os alunos. O Projeto de Vida. As atividades dessa disciplina do Projeto de Vida são voltadas para o planejamento e o futuro dos estudantes, desenvolvendo a organização, a gestão do tempo, o compromisso com a comunidade e a perspectiva do futuro. Isto é, a temática é voltada para o eu e o outro. Aprender a gerir os estudos, a conviver, são alguns dos elementos importantes e de destaque nesse 3º bimestre no Caderno do Aluno. Assim, o Caderno do Aluno, volume 3 do 6º ano, e 7º ano, porque estão ligados, as atividades são voltadas para a organização do aluno, a importância das regras, do diálogo, da empatia, o respeito com o outro e o registro dessas reflexões ao longo das aulas vão nortear essa disciplina. É importante ressaltar
e dar uma dica para vocês que na aula do dia 27 de julho do Centro de Mídias, na disciplina de Projeto de Vida, em que a temática foi Missão Permanente, Jornada de Desenvolvimento Socioemocional, são apresentadas atividades utilizando as habilidades socioemocionais. Vale a pena dar uma olhadinha no canal do YouTube do Centro de Mídias. A disciplina de eletiva. Essa disciplina é voltada à independência do aluno, onde ele escolheu a temática que mais foi voltada para o seu projeto de vida, que mais ele se entusiasmou, se interessou. E aí os caminhos que são traçados nessa disciplina podem ser voltados de acordo com as atividades realizadas. Uma delas pode ser empreendedorismo, educação financeira, teatro, dança, culinária, fotografia, cinema, entre outros temas escolhidos após o feirão das eletivas. Tecnologia. Nessa disciplina, o aluno tem oportunidade de fazer as atividades de uma forma em que ele possa se posicionar, a forma como o usuário se comporta na rede, ou uma atividade de cultura maker, como é chamado, voltado para mão na massa. O aluno pode fazer essa atividade de acordo com criar algum projeto, resolver algum problema do cotidiano, utilizando a linguagem da programação. Em uma das habilidades essenciais do terceiro bimestre, podemos notar o seguinte: identificar a presença da programação em operações do cotidiano e reconhecer que a aprendizagem de programação faz parte do seu contexto de vida e do processo de resolução de problemas. Essa é uma habilidade muito importante nesse caderno volume 3 do aluno, em que vai falar sobre desenvolver a linguagem de programação, que logo mais o nosso colega PCNP de tecnologia também, o professor Evaristo, vai dar algumas dicas e apresentar essas habilidades na prática. Acompanhe. No caderno do aluno do sexto e sétimo ano de tecnologia, a temática Aprendendo a Programar, em que o aluno é convidado a desenvolver a linguagem da programação, sugere-se complementar essa temática com uma consulta no canal do YouTube, no dia D, do dia 3 de julho, em que os alunos tiveram o Dia do Movimento Inova, o dia D, em que foram apresentadas diversas atividades de cultura maker, de depoimentos de professores, de alunos, em como realizar atividades de uma forma à distância. Então, vale a pena também dar uma conferida e rever esses vídeos para que possam auxiliar ou até aprimorar as atividades de vocês, ok? É importante ressaltar que as disciplinas do Inova estão voltadas à educação integral dos nossos alunos. Lógico que falar de educação integral não está voltada apenas nas disciplinas do Inova, mas pode se estender para as outras disciplinas. Mas nessas disciplinas em específico, é importante frisar, principalmente no projeto de vida das crianças, que a empatia, o foco, a organização, a tolerância ao estresse, as frustrações são algumas das habilidades que serão trabalhadas nesse terceiro bimestre em específico. E é importante também estender essas habilidades socioemocionais para outras áreas do conhecimento. Agora apresentaremos o comunicado COPED, do dia 8 de julho, em que menciona como poderia ser feito, dando sugestões e possibilidades de como a escola, a equipe, os professores poderão fechar essa culminância das eletivas. Mas antes é importante frisar o que é a culminância na eletiva. A culminância nada mais é que uma ação, um produto final de todas as atividades desenvolvidas ao longo do primeiro semestre e que são apresentadas para a comunidade escolar, aos pais, aos professores, aos colegas, de todo o desenvolvimento com depoimentos, atividades que foram feitas na temática da eletiva escolhida. Logicamente que essa culminância vai ser de uma outra forma, porque nós estamos em distanciamento social, mas ela não pode deixar de acontecer. O comunicado COPED nos informa da seguinte forma. Segundo o comunicado,
a escola pôde optar em encerrar as eletivas ao final do primeiro semestre, devido às dificuldades, né, desse momento tão sensível da nossa sociedade. E aí, você optando por encerrar essas eletivas no primeiro semestre, a sugestão nós poderíamos fazer de duas formas, de forma síncrona ou assíncrona. O formato síncrona poderia ser um bate-papo com os alunos, lógico, de forma online, uma entrevista com o aluno falando do desenvolvimento dessa temática da eletiva, ou por uma live pelo Facebook, pelo Instagram, ou uma outra forma, utilizando ferramentas como o Meet, o Zoom ou o próprio Teams, que são formas simultâneas de interação naquele exato momento, né, ao vivo, tanto do aluno quanto do professor, envolvendo a comunidade escolar, ficaria a critério de vocês. Essa seria uma forma de encerramento da eletiva de forma síncrona. Já o formato assíncrono, podemos sugerir como uma postagem de imagens, a elaboração de um vídeo para ficar disponível e os colegas, os professores ou a própria comunidade escolar poderiam acessar em outro momento ou quando desejar. Uma página do Facebook, no Instagram ou um mural de fotos ou vídeo utilizando a ferramenta Padlet também é uma forma de você deixar esse registro das atividades que foram feitas ao longo do primeiro semestre nessa eletiva. Esses foram exemplos, sugestões de práticas que as escolas, de acordo com a realidade de seus estudantes, têm feito, não só para a culminância das eletivas, mas têm utilizado para outras disciplinas, como língua portuguesa, matemática, geografia, filosofia, seja lá qual for. Importante lembrar, a escola que optou por continuar com a mesma eletiva não se fez necessário fazer uma nova reenturmação. Assim, a própria Secretaria SEDUC fará os ajustes na Secretaria Digital na sede. Já a UE, que optou por encerrar a eletiva no primeiro semestre, se fez necessário fazer uma nova reenturmação e realizar um novo feirão de eletiva no formato online, né, de forma remota. Agora o nosso PCNP de arte, Ricardo Guarel, falará um pouquinho de um exemplo de uma eletiva voltada para a área artística, dando exemplos, ideias e sugestões a todos os professores e a toda a equipe escolar. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Olá a todos, meu nome é Ricardo Guarel, eu sou PCNP de arte da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Vou falar um pouco sobre as disciplinas do Inova que são voltadas à área artística. Creio que a grande questão quando falamos das eletivas é justamente a forma com a qual podemos nos comunicar com os nossos alunos. O ideal é que se consiga fazer um encontro semanal ou pelo menos quinzenal, através de ferramentas de videochamadas como Zoom, Meet, Hangout, entre outros. Inclusive, você sabia que agora você pode fazer uma videochamada pelo WhatsApp com até 50 pessoas? É através da ferramenta Messengers Rooms. Uma pessoa com conta no Facebook pode criar uma sala. Primeiro você precisa abrir o WhatsApp e entrar em uma conversa qualquer. Lá você acessa o botão do Clips, no caso do celular Android, ou no botão Mais, no caso do iPhone. Clique no ícone Sala. Ele vai abrir uma mensagem pedindo para você entrar no Messenger. Logo em seguida, clique em Criar Sala e com o seu nome do Facebook. Depois, clique em Enviar o link no WhatsApp. Para concluir, basta compartilhar o link com todos que desejam participar. Você pode também personalizar a sua sala de acordo com o tema que será discutido. Você clica em Sobre a atividade da sala e em seguida no ícone Mais, que será escrito Novo. E aí é só digitar o novo nome da sua sala por assunto. Pronto, aí é só começar. Lembrem-se que vocês podem criar um WhatsApp Business utilizando um número de telefone fixo para interagir com seus alunos. Caso não queira compartilhar o seu número pessoal. É mais uma ferramenta que poderá ajudá-los a estimular a participação dos seus alunos. Todos nós sabemos da dificuldade que podemos encontrar em relação ao acesso de alguns alunos, justamente pela dificuldade que temos em geral
Mas quanto mais ferramentas disponibilizarmos para que essa interação seja possível, melhor, né? Em relação às eletivas voltadas para as áreas artísticas, gostaria de sugerir atividades e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida que venha a surgir. Estamos já entrando no terceiro bimestre e a linguagem a ser trabalhada é a do teatro. Então, as sugestões que vou dar agora podem também servir para a disciplina de arte. O que venho sugerir a vocês é que estimulem seus alunos a se expressarem de forma artística nas suas aulas. Isso não deve ser uma incumbência apenas do professor de arte ou de alguma disciplina do Inova, e sim de todos, pois dessa forma o conteúdo pode ficar mais divertido e interessante para o nosso aluno. Já que a linguagem teatral propriamente dita só é possível através do contato humano entre o artista e o público, venho sugerir uma pequena adaptação das atividades através do recurso do audiovisual, ou seja, do cinema. Tanto nós, professores, quanto os próprios alunos, podemos encarar isso como um registro através de vídeo de uma atividade teatral. E por isso não será necessário qualquer tipo de edição do vídeo da apresentação desse aluno. Mas como falarmos então em relação ao conteúdo? Não se esqueçam que qualquer atividade na qual o aluno tenha que produzir um vídeo, é importante que seja possível do aluno fazer em casa, se possível sozinho. A segunda é que o conteúdo apresentado seja o mais curto possível, justamente para que o aluno consiga enviar de alguma plataforma digital, ou que ele possa deixar armazenado para mostrar na volta às aulas presenciais. Agora, como atividades, vocês podem sugerir que eles gravem um vídeo recitando um poema, por exemplo, um monólogo, ou um diálogo falando sobre um determinado conteúdo, ou até mesmo uma apresentação em formato de telejornal sobre o conteúdo, onde em alguns momentos o aluno é o repórter, em outros ele é o chamado âncora, o apresentador. Ele pode entrevistar alguém da sua casa, por exemplo. Agora, no segundo momento, vocês podem trabalhar com uma história narrada pelo aluno em primeira ou em terceira pessoa. Para as eletivas de teatro de bonecos, é interessante que o aluno crie seus personagens utilizando material reciclável e que facilmente tenha em casa, como caixas de leite, meias velhas, retalhos de tecido, papelão, sacos plásticos, botão de camisa, entre outras. Tenho aqui alguns exemplos de bonecos feitos com material reciclável. A partir desses bonecos, pode-se trabalhar a criação de história e a confecção de um pequeno cenário também. No caso das eletivas de artes visuais, como de desenho, cartoon, histórias em quadrinhos, fotografia, o material produzido pode ser a partir de um tema gerador. E aí, produzir um roteiro de imagens, guiando os alunos na produção do material. O resultado disso pode ser exposto numa galeria virtual, como o Padlet, por exemplo. Nas eletivas de dança, que tal sugerir uma pesquisa sobre danças tipicamente brasileiras, como frevo, maracatu, forró, entre outros? E a partir dessa pesquisa, incentivar a produção de vídeos curtos com trechos dessas danças. Nas eletivas musicais, além dos musicais que são clássicos da Broadway, que tal oferecer aos nossos alunos a oportunidade de conhecerem os musicais brasileiros, como Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que estreou em 1965, com a direção musical de Zúnglio Faustini, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que estreou em 1967, Os Saltimbancos, Ópera do Malandro, ambos de Chico Buarque, que estrearam em 1977, 1978, até os mais recentes, como Cartola, O Mundo é um Moinho, de 2016, e uma infinidade de outros, não é mesmo? Caso algum professor esteja fazendo encontros virtuais com seus alunos, pode sugerir alguns pequenos jogos teatrais simples, como com nomes, números, memorização simples ou jogos de imitação. Um exemplo é o jogo que muitos conhecem, que se chama Imagem em Ação. Essas brincadeiras quebram o gelo para que o aluno se sinta mais à vontade, para criar e se expressar através da arte. Para terminarmos, na avaliação dessas atividades do Inova Educação, sugere-se ao professor o uso de rubricas, voltado para os avanços e envolvimentos dos alunos ao longo do processo das atividades. Então nós temos ET como engajamento total, ES, engajamento satisfatório e EP como engajamento parcial. Bom, é isso. Espero que essas sugestões ajudem vocês nesse momento de aulas remotas e, desde já, muito obrigado. Oi, professores, tudo bem com vocês?
Você já me conhece, né, de ATPCs anteriores. Eu sou a Ana Carolina, sou professora do componente de Biologia aqui da Diretoria de Ensino de Guarulhos Sul. E como a Glorieta havia dito para vocês no início do nosso ATPC de hoje, eu vou comentar sobre duas feiras de ciências que vão acontecer nos próximos meses e que já estão com inscrições abertas para projetos das escolas estaduais. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a FESEG, que é a Feira de Ciências aqui de Guarulhos, e a FECESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Para falar um pouquinho com vocês sobre a FECESP, o Vinícius e a Paula vão conversar um pouquinho com vocês, porque as ciências humanas e matemática foi incluído no edital da FECESP desse ano, com desafios matemáticos e áreas humanas. Lembrando que os projetos classificados da FECESP, eles vão ser apresentados no Movimento Inova no final do ano. Então, para começar a conversar com vocês um pouquinho, eu vou falar sobre a FESEG, que é a Feira de Ciências e Engenharia aqui de Guarulhos, tá? Esse ano, a FESEG ela vai acontecer dentro da Semana do Conhecimento, do dia 19 a 23 de outubro, porém, devido à pandemia aí do SARS-CoV, né, do novo coronavírus, ela vai acontecer de forma totalmente virtual. Então, para a gente conversar rapidinho aqui sobre a FESEG, o que é essa feira, né? A FESEG ela é a Feira de Ciências aqui de Guarulhos, ela é realizada desde o ano de 2014 pela Prefeitura de Guarulhos, com participação das escolas estaduais da Diretoria de Ensino de Guarulhos Norte e Guarulhos Sul. E tem a participação também de outras instituições educacionais, tá? A FESEG ela é filiada à FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Então, o projeto classificado em primeiro lugar, ele ganha a vaga para apresentar na FEBRACE. A FESEG ela tem como objetivo fomentar um ambiente de cultura, de pesquisa e incentivar o desenvolvimento científico na cidade de Guarulhos e região. Esse ano, como eu já havia dito para vocês, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, a FESEG ocorrerá de forma totalmente virtual. Sobre o tema da FESEG. O estudante ele pode optar por dois tipos de tema, o sugerido e o livre. Ambos os temas poderão estar alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, havendo pontuação extra para os trabalhos que aderirem ao tema sugerido, que esse ano é sobre inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Porém, o aluno ele pode optar também por um projeto de tema livre, sendo ele de engenharia ou metodológico, tá? Desde que ele esteja enquadrado nas seguintes áreas do conhecimento: ciências agrárias, biológicas, exatas e da terra, humanas, saúde, sociais aplicadas e engenharia. O público-alvo e categorias da FESEG. Podem participar os alunos do Ensino Fundamental 2, do Ensino Médio, o Médio Técnico e o EJA. E eles são divididos em categorias. A categoria Aprendiz, ela engloba estudantes do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental 2. As séries finais, do 8º e 9º ano, temos as categorias do Ensino Médio e do Ensino Médio Técnico. E para a inscrição, cada projeto ele pode ter no mínimo um autor, no máximo 3 autores, um orientador ou até 2 co-orientadores. As inscrições da FESEG elas já estão abertas e vocês podem inscrever os projetos dos seus alunos até o dia 11 de setembro no site da própria FESEG, que é semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br, até o dia 11 de setembro. Então, se você já vem desenvolvendo algum projeto com o seu aluno nas eletivas, por exemplo, ou em anos anteriores, que tem a ver aí com a inteligência artificial, ou o projeto do seu aluno esteja enquadrado em uma daquelas categorias de ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas, você pode estar aí inscrevendo o projeto do seu aluno para participar da FESEG. Como eu havia dito, por conta da pandemia, esse ano a apresentação ela vai ser virtual através de um vídeo de até 5 minutos, aonde um autor ou todos os autores podem gravar esse vídeo. Então, devido à pandemia, né, se cada um estiver na sua casa, cada um grava um pedacinho, forma um único vídeo e publica, ou apenas um pode montar esse vídeo, mostrando nesse vídeo o pôster
que é facultativo, o banner digital, né? O diário de bordo, que é facultativo, porém, se o projeto desse aluno ele for classificado para a FEBRASE, ele precisa já ter o diário de bordo. Então, a gente recomenda já que se faça o diário de bordo durante a construção do projeto. E o relatório do projeto também tem que estar no vídeo, e ele pode ter fotos, figuras, gráficos ou esquema do trabalho que os alunos estão desenvolvendo. E aqui são os prazos, né? O início das inscrições começaram no dia 1º de julho e vão até o dia 11 de setembro. O período de admissão é do dia 14 a 29 de setembro e a realização vai ser do dia 19 a 23 de outubro. E agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a FECESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. A FECESP ela foi lançada no dia 3 de julho, durante o dia D do Movimento Inova, onde foi passado alguns projetos de edições anteriores da FECESP, tá? Ela é uma ação pedagógica desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, no âmbito da ciência da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e desafios matemáticos. Então, os projetos que eles passarem da fase regional, da fase estadual, eles vão ser apresentados no Movimento Inova no final do ano, tá? A homepage, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a FECESP, vocês podem estar entrando nesse link, é do cacau.sp.gov.br/Feira de Ciências. A FECESP ela fundamenta-se em 3 etapas do processo de aprendizagem. Atividades com participação ativa de estudantes, preferencialmente demandando consulta e cooperação com seus colegas, assim como posicionamento crítico diante da situação problema investigada, temáticas que dialoguem com o contexto da escola e com a realidade do estudante, antecedendo aquelas que transcendem o seu universo vivencial. Observações que não se limitem a experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas que envolvam também percepções do mundo real, em que a participação e o registro feito por estudantes sejam relevantes. Então, se você tem algum aluno que tenha desenvolvido um projeto ou que queira desenvolver um projeto que busque a melhoria da sua escola, a melhoria da comunidade, pode aí estar inscrevendo na FECESP, tá? Diferente da FECEG, que tem um site específico para inscrição, a FECESP vocês têm que fazer inscrição na diretoria de ensino. Nós vamos enviar nos próximos dias um formulário com uma pré-inscrição para vocês estarem realizando as inscrições desses alunos, tá? Então, a FECEG vocês realizam direto na plataforma da feira e a FECESP vocês fazem inscrição através do formulário que nós vamos enviar por e-mail para as escolas para estar inserindo esses projetos, tudo bem? Agora, os objetivos e os demais assuntos da feira, vocês vão ficar com o Vinícius agora. E após a Paula vai falar um pouquinho com vocês da parte do desafio de matemática, que também faz parte da feira desse ano, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Vocês podem contatar aí o PC de vocês ou falar diretamente com a gente. Nós estamos aqui para auxiliar no que for necessário. Contamos com a participação de todos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius, professor coordenador no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino em Guarulhos Sul, e hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre a 7ª edição da FECESP, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. A FECESP ela tem por objetivos promover a formação em nível de pré-iniciação científica, visando o desenvolvimento acadêmico de estudantes da rede pública estadual de ensino de São Paulo, estimular estudantes a pensar criticamente e a buscarem soluções alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, desenvolvendo, assim, as competências e habilidades do currículo paulista e do currículo do Estado de São Paulo, ampliar os conhecimentos científicos dos jovens por meio da pesquisa e busca de soluções para os problemas identificados, sempre pautadas na ciência e em princípios éticos, podendo ser fundamentadas também na tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade, saúde e empreendedorismo. Instigar estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma problemática e valorizar a pluralidade do patrimônio histórico, cultural e ambiental. A FECESP tem como público-alvo
estudantes tanto dos anos finais quanto do ensino médio. Nessa edição, serão aceitos trabalhos em 3 categorias e 2 subcategorias, que contarão com a presença de professores e estudantes dos anos finais e do ensino médio da rede pública estadual. As categorias elas são Ciência da Natureza, Ciências Humanas e Desafios Matemáticos. As subcategorias elas são Júnior e Master. Então, tanto as categorias de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Desafios Matemáticos se dividem nas subcategorias Júnior e Master. Essas subcategorias elas são compostas por Júnior, 6º, 7º e 8º ano, Master, 9º ano e 1ª e 2ª série do ensino médio. As vagas por diretoria de ensino, elas são uma vaga por categoria, Aliás, uma vaga por subcategoria. Então, nós temos em Ciências da Natureza uma vaga para Júnior e uma vaga para Master, em qualquer modalidade de ensino. Pode ser regular, integral, EJA. Também temos vagas para alunos da educação especial e alunos com super habilidades, ok? Desafios matemáticos, também temos uma vaga tanto para Júnior quanto para Master, tanto para a educação especial quanto para as altas habilidades. Todos os projetos submetidos deverão ter professor orientador, conforme o regulamento que nós vamos tratar mais adiante. Os estudantes participantes deverão ter, no máximo, 18 anos completos em 2021, ou seja, não podem completar 19 anos ao longo do ano de 2021, a fim de seguir os padrões de feiras de ciências nacionais e internacionais. Os projetos desenvolvidos por estudantes de educação especial e altas habilidades, superdotação, não necessitam possuir a temática voltada a esse público, e as equipes podem ser compostas por pelo menos um estudante nessa condição. O cronograma da FESASP ele se divide em 3 fases. Neste momento nós estamos na fase 1, que teve início lá no dia 18 de fevereiro, que é a fase onde são elaborados os projetos e os banners contendo o que foi desenvolvido nesses projetos. Nesta fase, nós vamos ter a seleção dos projetos que vão para a seletiva estadual. Então, a diretoria de ensino vai selecionar os projetos de acordo com as vagas que nós comentamos anteriormente para competir na seletiva estadual, que é a fase 2 e tem início no dia 1 de setembro. A seletiva estadual ela vai culminar com a escolha dos finalistas, lá no dia 8 de outubro. Estes finalistas eles terão a avaliação dos seus projetos divulgada nos dias 22 e 23 de outubro no movimento Inova 2. Lá, entre o dia 22 e 23 de outubro, nós também vamos ter a cerimônia de premiação desta 7ª edição da FESASP. Os projetos deverão ter as seguintes características. Devem ser desenvolvidos por no máximo 2 estudantes nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, e por equipes de 3 a 5 estudantes para os desafios matemáticos, com a participação de um professor orientador que deve permanecer na mesma unidade escolar, certo? Para todas as categorias, o registro do desenvolvimento das etapas do projeto deve ser feito em um diário de bordo. Nele deverão ser registradas todas as informações, pesquisas, dúvidas, questões, experimentos, grandezas e unidades de medida, resultados obtidos, escalas cronológicas de experimentação e qualquer outra informação importante a respeito de sua pesquisa. A temática central do projeto deve ser, necessariamente, relacionada à área de conhecimento das ciências da natureza, ciências humanas ou matemática, podendo inclusive estender-se a ações de empreendedorismo e ação social. O modelo básico de projeto ele deve conter título, resumo, introdução, justificativa, questão-problema, metodologia, expectativa de resultado ou resultados, contrapartida social, considerações finais, referências, imagens, gráficos e tabelas. O banner ele também tem um modelo já pré-definido aqui. Neste modelo nós temos que ter o título, a introdução,
questão-problema, justificativa, metodologia, resultados, considerações finais e referências. Certo? Qualquer dúvida, nós aqui da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul estamos à disposição, especialmente a PCNP Ana Carolina, que está à frente aqui da Feira de Ciências. Muito obrigado, até uma próxima. Olá, professores. Eu sou Paula Soares, PCNP de Matemática, da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, e hoje quero falar com vocês sobre os desafios matemáticos que estão na 7ª FECESP, Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Bom, a ideia da SEDUC é promover esse desafio, né? E como eu já disse, ele está dentro do regulamento da Feira de Ciências de São Paulo. E quais são as características desse projeto? A ideia é articular a realidade vivenciada pelos estudantes, né, por meio de resolução de problemas, análise crítica e tendo o princípio de interferir positivamente nesse contexto, trazendo benefício à escola e à sociedade. O objetivo geral desse projeto é estimular o desenvolvimento da competência do raciocínio lógico matemático nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Tá? A ideia é promover com proposição e resolução de problemas, certo? E principalmente ações colaborativas que estejam presentes no cotidiano do aluno, tornando o estudante protagonista. Bom, e quais são os objetivos específicos desse desafio 2020? É uma lista bem extensa, né? Eu vou falar para vocês alguns desses objetivos específicos, porque o regulamento eu vou deixar disponível no nosso site de matemática, certo? E um dos objetivos específicos é desenvolver o raciocínio lógico matemático, solucionar problemas, construir conceitos, estimular o pensamento. E esse pensamento que no documento consta é o pensamento matemático, certo? Aprofundar a capacidade de solucionar problemas, desenvolver o sentimento de atitude, autoconfiança, organização, concentração e socialização. Então, uma atividade que seja inédita, né? E que promova tudo isso, tanto o objetivo geral, né? Como o objetivo específico, certo? Ampliar o repertório do aluno na resolução de problemas, envolvendo estratégias que sejam aplicáveis ou não ao cotidiano dele, né? E principalmente promover nesse aluno o protagonismo e o senso crítico, certo? Bom, avançando, nós temos o quê? O nosso público-alvo. Quem pode participar desse desafio matemático? Bom, as escolas que têm anos finais de ensino fundamental e as escolas que têm ensino médio, tá? Tudo da rede estadual. Bom, nesse slide nós temos a quantidade de vagas disponíveis por diretoria, né? No caso do desafio matemático, que é representado pela letra DM, nós temos na subcategoria Júnior uma vaga e na subcategoria Master uma vaga também. Lembrando que para esse desafio nós podemos também ter projetos de estudantes que são de educação especial e altas habilidades de superdotação. Bom, e em relação ao projeto, né, é necessário que cada equipe, né, seja agrupada entre 3 a 5 alunos, certo? E principalmente que essa equipe tenha um nome e um lema, tá bom? Esses elementos são essenciais para a criação da identidade do grupo. E tudo isso necessita ser mediado pelo professor que orienta esse desafio matemático, certo? Vocês também terão que ter um professor na escola que apoia essa ideia, né? E que seja o mediador desse projeto. Bom, se houver, por algum motivo, a troca do professor, dos estudantes, então é necessário fazer uma declaração de cessação dos direitos do projeto. Também isso daqui consta no regulamento. Bom, esse é o cronograma que está na FECESP, né? Nós já estamos com o prazo bem apertado para vocês mandarem as ideias para o desafio matemático. Bom, nessa apresentação, eu vou deixar à disposição de vocês 2 slides, né,
com 2 apresentações de desafios matemáticos de outras diretorias, né? Para a gente ter uma noção, né, do que está sendo elaborado. E essa diretoria de Americana da Escola EE Professor Clarice Costa Conti, ela é do 8º ano, né? O nome da equipe, os economistas da Conti. O lema, não ao desperdício de alimentos. E aí tem o nome dos alunos, o nome do professor que é orientador, certo? E o nome do projeto deles é Desperdício de Alimentos. Eles fizeram todo um cálculo, eles fizeram uma pesquisa, né? Elaboraram gráficos, e essa foi a ideia do desafio matemático deles. O outro desafio matemático é da Diretoria de Ensino de Araçatuba, né? Na Unidade Escolar EE, Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa, no 7º A. O nome da equipe é O Cisne. E o lema deles, como a leveza de um cisne, vamos estudar. Temos 4 alunos participando e a professora orientadora, né? E a ideia deles é trazer a quantidade de cubos. Percebam que o desafio matemático deles foi por meio de desenho. Então, fica a dica para vocês, né? Foram ideias diferentes, de diretorias diferentes. Com relação ao regulamento para a participação dos desafios matemáticos, eu vou deixar o documento oficial, né, que é o documento norteador, lá no nosso site. É o site que nós utilizamos para comunicação com os professores de matemática, e nossa equipe de matemática que elaborou. Inclusive, nós temos formações nesse site para os professores, né? Temos algumas dicas, documentos, norteadores. Então, vocês acessem lá, por favor, e tenham noção de como deve ser feito esse projeto. Ele é um projeto que precisa ser inédito, né? Tem ficha de inscrição, é necessário gravar um vídeo. Então, tem todas as indicações. Tudo bem? Bom, espero vocês. Até mais. Tchau, tchau. Olá, caros amigos, professores, estamos aqui hoje para mais um ATPC da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Meu nome é Evaristo e sou PCNP de Tecnologia. Hoje, especificamente, tratarei de uma atividade, de uma série de atividades que estão no caderno do aluno do 3º bimestre, 9º ano, para que possa trazer luz a algumas discussões dessas atividades. A PCNP Glorieta, em momento anterior, de maneira geral, falou sobre o Inova, trouxe contribuições sobre o projeto de vida e as eletivas, e eu focarei na tecnologia, especificamente neste caderno. O objetivo hoje é bem auxiliá-los a desenvolver estas atividades. Vamos caminhar então e olhar para a próximo slide desta apresentação. Essa apresentação é curta, não tem muitos slides, então eu falarei mais do que mostrarei telas. Bom, tecnologia. Nesse slide, falando sobre a tecnologia, eu quero chamar a atenção para 2 itens importantes. Desenvolver seus próprios projetos, os alunos desenvolverem seus próprios projetos, e que estes sejam impulsionados pela necessidade real. O objetivo, então, de falar de tecnologia é a gente começar a trazer algumas ideias gerais, mas pensar que num futuro muito próximo o aluno possa ter seu próprio projeto, e esse projeto pode estar aí relacionado com o projeto de vida dele, e que ele tenha uma necessidade real, e que se essa necessidade for colocada em tela, o aluno possa ser impulsionado por essa necessidade até o objeto. E sendo assim, o próprio processo é o resultado. Então, muito embora chegue no final, ele não tenha uma solução mais adequada, o próprio processo é resultado. Então, a gente vai falar um pouco, vou dar um encaminhamento mais ou menos com essa perspectiva. Bem, então nós vamos falar aí das habilidades do 3º bimestre. Aqui fala que é do 8º e do 9º ano, mas eu vou tratar especificamente aqui uma atividade do 9º ano.
Aqui está descrita a habilidade, né? Identificar a presença de programação em operações do cotidiano. Mas, além disso, além de identificar essa presença de programação, de algoritmos e etc., a gente vai trazer algumas coisas a mais. Então, eu estou partindo da atividade da página 46 do caderno do aluno, terceiro bimestre, nono ano. E o tema lá no caderno é Aprendendo a Programar. Bem, então vamos falar especificamente aqui da atividade 1 do caderno. A atividade 1 do caderno ela vem com o título Aprendendo a Programar. E o subtítulo é Conversão de números decimais em números binários. Bem, eu estou aqui com o caderno em mãos e ele apresenta essas imagens. Quero salientar então que no caderno aqui que está em minhas mãos, ele sugere que o aluno recorte 6 retângulos de papel sulfite de 5 por 8. Então, seriam esses 6 primeiros retângulos aqui, contando da direita para a esquerda, para desenvolver essa atividade. Então, é importante salientar o seguinte: antes de começar, já peça para o aluno providenciar 6 retângulos de, na medida aqui, 5 por 8 e fazer essa marcação. Tudo bem? Seria interessante, então, que você, professor, já tivesse também esses retângulos para o caso de você sentir alguma dificuldade em realizar essa atividade. Eu acredito que não, mas se eu estiver enganado, não há problema nenhum em você ter esses cartões já prontos. Então, são 6 cartões de 5 por 8 com esses números. Eu coloquei 2 cartões a mais em branco aqui, já vou explicar por quê. Então, essa é a primeira atividade de conversão de números decimais em números binários. Bem, é importante saber que essa sequência ela poderia chegar aqui até o 8º cartão, que é o de 128 pontos. Ele não é apresentado aqui porque ficaria muito difícil de você identificar 128 pontos aqui e aqui 64. E também essa atividade lúdica é só para que o aluno comece a manusear o material concreto e entenda essa ideia. Depois ele fará isso já mentalmente. Então, isso aqui é um apoio, é um material concreto que servirá de apoio. Bem, então é o seguinte, pessoal. O caderno apresenta esses 6 cartões que o aluno já deve ter em mãos. E as marcações que estão nos cartões são representados pelas quantidades. Nesse caso aqui, o primeiro cartão, a quantidade 1, o segundo cartão, a quantidade 2, e assim sucessivamente a gente vai dobrando, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e o próximo então seria 64 e 128, que nós não estamos trabalhando nessa atividade. O autor dessa atividade preferiu trabalhar somente com essa primeira parte aqui dos 6 cartões. Sem problema, é só para que você saiba que, em tratando-se de números binários e a questão do bit e do byte, talvez em uma outra atividade seja solicitado que vá aqui até o 8º cartão, representando então a quantia de 128. Bem, uma outra maneira de olhar isso seria dizer que o primeiro cartão é 2 elevado a 0. Isso vai ajudar a entender mais para frente como você reorganizar o pensamento para entender essa atividade. 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado, a terceira, a quarta, quinta, sexta e sétima potência, assim sucessivamente. Então aqui você entende que pode ser escrito desta forma, que a base é 2. Né? Então sempre o 0, combinação entre 0 e 1. Bem, então, como eu disse, o autor preferiu dividir, usou só essa primeira parte, e nós vamos trabalhar então daqui em diante só com essa primeira parte. Bem? Na sequência da atividade, então, ele faz um esclarecimento. Ele fala o seguinte: olha,
você estará com esses cartões em mãos. Deixa eu retirar agora a minha imagem daqui e já trazê-la para baixo novamente, onde a gente pode visualizar aí o símbolo da diretoria. Bem, então como que você fará essa leitura, como você instruirá o aluno a trabalhar com esse material? Aqui no caderno diz o seguinte, que sempre que o cartão estiver virado para cima, não importando a quantidade que esteja registrado aqui, sempre que o cartão estiver virado para cima, nós teremos o valor binário 1. E quando a carta estiver virada para baixo, verso, nós teremos o valor 0. Bem, vamos seguir então na atividade. Depois dessa apresentação breve, traz uma outra ideia. Então agora vamos para a atividade 1, especificamente, né, que ainda não começou. Nós fizemos ali a apresentação, e aí no caderno, agora vem falando desse exemplo aqui. Ó. Veja agora um exemplo de como o número decimal 5 é escrito na linguagem binária. Então o que o autor do caderno pretende esclarecer aqui? Que com esses cartões, estando lá na mesa do aluno, né, sua mesa, os cartões estão aí virados para cima, 5 na linguagem binária. Como que você faria esta representação do número decimal 5 na linguagem binária? Primeiro, você precisaria começar a virar algumas cartas. E aqui ele fala o seguinte, o que o computador vê e o que você vê. Bem, então o que você vê, quando você fala do número decimal 5, é isso daqui. Mas o computador não vê isso daqui. Ele vai precisar ver uma representação a partir de números binários. E como seria essa representação para o computador? Bem, eu preciso começar a virar algumas cartas. E uma analogia interessante seria dizer que essas cartas são valores monetários, moedas, né? No qual você necessitaria compor a quantidade 5. Com base nessas moedas, esses valores monetários, como que você comporia a unidade 5? Bom, observando aqui os cartões e as quantidades que estão representadas no cartão, eu diria que você utilizaria esse cartão e esse, logo eles ficariam virados para cima. E os demais você viraria para baixo. Então eu já virei aqui o segundo cartão, vou virar esse, vou virar esse e vou virar esse. Virado os cartões, que não utilizarei, é um registro figural do valor 5. Mas agora eu preciso escrever os números binários. Como no slide anterior, o autor disse que quando a carta está virada para cima, o valor é 1. Quando está virado para baixo é 0. Preciso fazer essa representação agora sempre nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então ficaria aqui 1, aqui o 0, aqui 1, 0, 0 e 0. Então sempre nesse sentido. Eu tenho aqui a representação binária, que é o que ele apresenta aí no caderno, do número decimal 5. Tudo bem? Então essa é uma maneira de, usando um material concreto, o aluno começar a fazer essa representação binária. Existe uma outra maneira? Existe. E daqui a pouco nós falaremos sobre ela. Bem, então ele deu esse exemplo na atividade 1, aqui. E ainda na atividade 1, ele pede para o aluno responder a letra A, B, C e D. Com os valores correspondentes de 2, 60, 31 e 8. Então ele vai fazer naquele mesmo procedimento. Vai deixar as cartas viradas para cima, vai olhar no registro figural ali quais são os valores que compõem 2, 60, 31 e 8. Vai manter essas cartas viradas para cima e as demais vai virar para baixo. Então ele, num segundo momento, faz o registro A1, 0 para as cartas viradas para cima 1, para as cartas viradas para baixo 0, e irá compondo o binário. Isso é interessante porque alguns autores mais ligados à matemática dizem que
é importante o aluno fazer uma atividade partindo de um ponto para o outro. Depois a questão do isomorfismo, e no sentido contrário, chegar no início. Então vamos olhar para essa atividade que o autor propõe. Agora ele dá os números binários. Ele dá uma representação binária, né? Ele diz o seguinte, olha, com base nessa representação binária, vamos contar, né? Vamos registrar o número correspondente a ela. Então ele coloca aqui essa sequência. E agora você precisa dizer o que é essa representação binária informa para o computador e o que nós veríamos se não fosse por essa representação. Como que nós veríamos essa representação? Bom, é importante então fazer lá o sentido inverso. Quando o valor é zero, a carta está virada para baixo, começando da direita para a esquerda. Então eu tenho a primeira carta virada para baixo, a segunda carta virada para cima, a terceira virada para baixo, a quarta virada para cima. Então estou aqui acompanhando os valores, né? E como os outros dois valores finais aqui também são zero, as cartas estão viradas para baixo. Bem, então a partir de uma representação binária e com as cartas na mão, fiz essa arrumação, né, essa configuração das cartas. E agora, olhando os valores registrados aqui, né, esses valores, consigo dizer qual é o número decimal correspondente a esta representação binária. Essa carta aqui eu tenho 8 pontos, nessa carta eu tenho 2. 2 mais 8, 10. Então, minha representação decimal dessa configuração binária é o número 10. Então, na sequência, ele apresenta aí também para o aluno os itens A, B e C, com configurações binárias, para que ele faça essa arrumação e depois escreva o número decimal correspondente. Bem, como eu havia dito, então, sempre a leitura da direita para a esquerda. E uma outra maneira de ver isso seria fazer divisões euclidianas sucessivas. E a divisão por 2. Na matemática é muito comum fazer essa transformação de base decimal para base binária. E o que se faz nas aulas de matemática é fazer divisões sucessivas por 2. Então, no caso do 10, eu tenho aqui o valor que foi apresentado lá na atividade, o 10. 10 dividido por 2, o quociente é 5 e o resto é 0. Próxima divisão, então são divisões sucessivas. Próxima divisão, então, 5 dividido por 2, o quociente é 2 e o resto é 1. E a última divisão nesse caso, 2 dividido por 2 é 1 e o resto é 0. Como que você faz a leitura dessa configuração binária? A partir do último quociente e depois utilizando os restos, você faz a leitura. Então eu tenho o quociente 1, o resto 0, resto 1, resto 0. E a escrita eu começo da esquerda para a direita. Então 1, 0, 1, 0 é a configuração binária do decimal 10, como foi feito no slide anterior. Então, uma outra maneira de olhar para essa atividade seria por divisões sucessivas euclidianas. Mas o autor foi muito feliz em fazer essa atividade mais lúdica usando os cartões. Bem, a atividade 3, então, vai falar do programando em papel, o algoritmo nosso de cada dia. Ele pede aqui, ele faz uma breve explanação sobre o que é um algoritmo, uma programação, e fala o seguinte, faz uma solicitação, deixa no final da atividade 3 uma consigna. Escolha uma tarefa do seu cotidiano e em seu caderno
escreva a sequência de ações para realizá-la. Então, eu escolhi uma atividade aqui minha e escrevi aqui uma sequência para realizar. Bom, é claro que essa atividade que eu escolhi, ela é parcial, ela não é relacionada ao dia todo, então eu estou falando aqui do teletrabalho. Como que eu realizo essa atividade todos os dias? Às 8h30 eu assino um ponto eletrônico pelo meu smartphone. Então eu tenho o link lá, vou lá, assino um ponto eletrônico. A partir disso, eu ligo o meu notebook, eu acesso primeiramente a caixa de entrada de e-mail pessoal, para ver se tem algo importante que eu preciso responder. Então, a primeira aba lá já está aberta do e-mail, eu abro uma segunda aba. Nessa segunda aba, eu faço o acesso do meu WhatsApp Web, porque muitas mensagens vêm pelo WhatsApp. Se for necessário, então, eu respondo também. Se tiver alguma tarefa urgente, eu já faço. E se não, eu começo a estudar para a elaboração das videoaulas. Então, essa é uma parte do meu teletrabalho. Eu fiz aqui uma sequência de passos, como o autor do caderno sugere e solicita. Vamos caminhar então para a atividade 4. A atividade 4 vai falar especificamente do algoritmo. E eu destaquei alguns pontos importantes aqui na atividade 4. Traz tudo aqui um exemplo de uma rotina para ir da casa para a escola. Mas eu separei aqui duas coisas que eu achei muito importantes. A primeira, ele fala do resultado final. Então, ele vai falar o seguinte, olha, em alguns casos, a sequência das instruções do algoritmo pode mudar sem que afete o resultado final. E eu grafei esse trecho, o resultado final, para falar exatamente o seguinte. Olha, às vezes em programação, em algoritmos, os caminhos são diferentes. Então, uma pessoa escolhe um caminho para escrever uma rotina e a outra pessoa escolhe outro caminho. Às vezes um caminho é mais econômico, o outro é mais longo. Se você está falando de resultado final, não importa se o caminho é mais econômico ou mais longo. O resultado vai ser atingido. Vou lá no resultado final, funcionou, ok. Em linguagem de programação, processos mais curtos são desejáveis, pois economiza dados. Mas um programador pode fazer um processo mais longo, ele vai rodar, vai funcionar. Isso, você olha para o resultado, não é um problema, porque você chega ao resultado final. Se você olha para o processo também e diz assim, não, eu quero que chegue no resultado final, mas eu quero o caminho mais econômico possível, então você não pode olhar só para o resultado, você precisa pensar no caminho que você vai fazer e esse caminho tem que ser o mais eficiente possível. Então, é instrumento e resultado. Aqui, no caso, ele está falando somente do resultado final, então estou chamando a atenção. E aí ele também vai falar que em determinados algoritmos, alguns a ordem pode ser alterada e outros a ordem não pode ser alterada. Eu trouxe também um exemplo aqui, eu pensei para poder elucidar essa atividade. Eu fiz um primeiro algoritmo pensando num caminho, num procedimento, né, numa rota, como diz aqui. Então eu vou dizer o seguinte, olha, para lavar o carro, primeiro eu lavo o teto, depois eu lavo o capô, terceiro eu lavo a tampa do porta-malas, então você percebe que começa por cima, né? Vem lavando o carro por cima. Quarto, eu lavo a lateral do lado da calçada, se eu estiver na rua, o carro está para o lado da calçada, eu lavo primeiro o lado da calçada, depois eu lavo a lateral do lado da rua, então, por último, eu lavo a roda, as rodas do carro, né? Então, eu tenho essa sequência aqui, certo? Eu vou fazer, como eu havia falado aqui do resultado final, eu vou fazer uma breve explanação aqui dizendo o seguinte, olha, se eu estiver lavando o carro e pensando em economia de água, seria mais pertinente eu começar por cima, porque quando eu jogo a água em cima, já molha, a água se espalha, e depois eu venho esfregando.
Então eu tô pensando no resultado final do carro limpo, mas também estou pensando no processo. Instrumento e resultado. Eu estou pensando em como eu vou fazer isso para que eu otimize o uso da água. Agora vamos olhar para o outro. O outro algoritmo, vamos supor que um determinado dia eu prefira, primeiro, lavar as rodas. Em segundo, eu lavo a lateral do carro. Em terceiro, eu lavo a tampa do porta-mala. Em quarto, o capô. Quinto, eu lavo a lateral do lado da rua. E sexto, eu lavo o teto. Então veja que eu inverti completamente aqui as ordens. A pergunta é, no final, o carro vai ficar limpo? Vai, sem problema. Eu inverti a ordem, lavei primeiro as rodas, depois eu lavei a lateral da calçada, a virada do lado da calçada. Olhando para o resultado final, o carro vai ficar limpo? Vai. Então eu não estou considerando o processo. Nesse caso, posso inverter a ordem ali, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então esse é um exemplo que o autor coloca aí na atividade e eu pensei em utilizar esse exemplo para que você pensasse um pouco sobre a questão do algoritmo, né? Passos que você segue. Bem, vamos avançar um pouco. Na atividade 5, ele vai trazer programando em papel, poder da repetição. Bem, você precisa dizer quais foram os passos seguidos para chegar nesse resultado que é apresentado nessa imagem. Bem, então eu coloco aí. Mover um quadrado para frente, porque tem lá um emoji que diz onde você começa. Né? Então eu vou fazer uma rotina aqui e você observa. E depois no final eu vou trazer a questão da sequência. Então como é que eu pensei aqui? Eu começo lá em cima, no primeiro quadradinho, canto superior esquerdo. Tenho lá o meu emoji. E aí eu começo. Mover um quadrado para frente. A próxima etapa é pinte o quadrado, porque o quadrado, já o segundo quadrado da esquerda para a direita superior já está achorado. Então o que o autor pede é isso, que você vá descrevendo os passos, 20 passos, né? Você vai fazendo assim, sequencialmente todos esses passos. E o último passo, nesse caminho, nesse trajeto que eu fiz, o último passo é mover um quadrado para frente. É possível que a pessoa escolha outro caminho, não esse que eu escolhi. Ao invés de, estando lá no canto superior esquerdo, caminhar na linha para a direita, a pessoa, estando no canto superior esquerdo, caminhe para baixo na coluna. Ela vai chegar ao mesmo resultado, porém com comandos diferentes. Bem? Então vamos lá para a atividade 7. A atividade 7 vai tratar da questão da impressora humana. Para a primeira representação que ele colocou aqui, qual seria o caminho de passos possível? Então, primeiro, o aluno está com o lápis na mão, ele precisa encostar no pontinho que está lá no canto superior esquerdo, então é on, porque ele precisa encostar o lápis. Quando ele termina, é off, ele afasta. Então veja, o que o autor pretende aqui é aproximar o máximo possível de uma linguagem de programação para que o aluno comece a perceber que cada informação é essencial na linguagem de programação. E aí eu fiz aqui uma sequência que pretende responder a esse primeiro exemplo. Cada comando que é dado é um espaço que é caminhado. Então, quando ele fala direita, caminhado a lateral de um retângulo. Então, para caminhar a lateral de todos os retângulos, é preciso dar todos os comandos conforme a quantidade de retângulos que há na figura. Então, ficou assim. Direita, 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 direita. São 5 retângulos. Eu precisei dar 5 comandos para percorrer a borda. Aí depois, descer, esquerda, 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 subir
que é afastar. Então, eu representei o primeiro para que você entenda como o aluno vai fazer. E essa foi a ideia do... Bem, eu acho que com isso a gente finaliza essa primeira etapa da programação. E na sequência eu falarei sobre a questão da elétrica e da eletrônica. Estamos chegando ao final da nossa TPC. Pedimos que, por gentileza, ao final desse vídeo, que vocês acessem o QR Code que está aparecendo na telinha do seu computador ou do seu celular e deem um feedback para nós sobre o nosso encontro. Agradecemos a todos pela participação e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.